Bom, nós vamos falar sobre sistemas táticos no futebol. Vamos iniciar falando sobre o 4-4-2. O 4-4-2 pode ser formado de várias formas. Ele pode ser com um formato de quadrado no setor de meio de campo, né? Como estamos vendo aqui no quadro. Uma linha de 4 bem definida, dois volantes, um meia pelo lado direito, um meia pelo lado esquerdo, um atacante que pode flutuar pelos dois lados e um atacante mais centralizado. Essa é uma forma mais tradicional do 4-4-2. A nossa seleção brasileira de 94 jogou nesse sistema e com esse formato no setor de meio. Nós tínhamos Tafarel, Cafu, Aldair, Márcio Santos e Branco. Um volante que ficava mais, que era o Mauro Silva. Dunga fazia a segunda função de volante, segundo volante. Mazinho, um meia pelo lado direito. Zinho, um meia pelo lado esquerdo. Romário fazendo esse movimento curto por dentro, mas chegando mais próximo da área sempre. E Bebeto flutuando pelos dois lados. Você pode ver que você não via o Dunga fazendo um movimento pelo lado naquela época. Você não via o Mazinho, que era o meia pelo lado direito, aqui do lado esquerdo. Você via só o Zinho fazendo esse movimento, que era o meia pelo lado esquerdo. Então era bem posicionado, bem padrão, bem um estilo conservador, né? Estilo Parreira, e que deu certo. É claro que deu certo. Então, esse é o sistema 4-4-2 com um quadrado no meio de campo. O 4-4-2 pode ser formado de várias formas, como eu já disse. Outra forma, outra variação, pode ser no losango. Muitos técnicos utilizam essa maneira porque acham interessante ter um jogador sempre centralizado na frente da defesa, um jogador que vai guardar bem à frente da área e vai ter o apoio desses dois jogadores quando a equipe estiver sem a posse de bola. Então vai estar bem fechada a entrada de área com esses três atletas, esses meias de contenção pelo lado esquerdo, pelo lado direito, que vão ajudar esse primeiro volante quando a equipe não tiver a posse de bola. Com a posse de bola, eles têm a liberdade para atacar, eles têm a liberdade para fazer esse movimento pelo lado. Claro que se tiverem essa característica de fazer essas ultrapassagens, overlaps, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, homens, atletas que tenham força para atacar e para defender, e um meia mais, meia atacante mesmo, aquele meia que chega mais próximo, que pifa os atacantes, que dá o penúltimo passe, né? Então um atacante mais centralizado, um de movimento pelos lados, isso é o que a maioria dos técnicos utilizam. Essa é uma forma também do 4-4-2, né? Outra forma do 4-4-2 também, que é muito utilizado na Europa e que muitos técnicos já vêm utilizando, né, aqui no Brasil, é com duas linhas de 4. Essas duas linhas de 4 são muito boas para defender, porque você não dá entrada para o adversário. Se você baixar bem as linhas e utilizar uma estratégia de contra-ataque, você vai ter que ter velocidade com esse atleta, velocidade com esse e esses dois também, utilizando uma estratégia de transição rápida, de contra-ataque. Se você quiser uma transição mais lenta, curta, apoiada no passe, aí você vai ter jogadores de toques curtos de posse de bola, pode sim baixar as linhas, se defender bem e quando roubar essa posse, ficar com ela tocando, girando e saindo de trás, tocando para chegar com uma forma mais pensada, uma forma mais organizada ao ataque. Tá? Outras variações que também não deixam de ser do surgimento do 4-4-2 e que agora são muito utilizadas é o duas linhas de 4, né? 4-4-1-1. Né? Então, não deixa de ser um 4-4-2 e alguns utilizam 4-4-1-1. Por quê? Fica só com um na frente e esse meia atacante aproximando. Né?
E também, que é muito utilizado na Inglaterra, é o 4-1-4-1. Então, esse jogador fica entre as duas linhas e esse jogador dá o apoio, dá a sustentação, mantém um posicionamento à frente da defesa para não entrar passe, para não infiltrar nenhum jogador nesse espaço aqui. Ele mantém o posicionamento, mantém firme a entrada de área, marcando, fazendo uma marcação mais setor, né, para não entrar passe, como eu falei. Outros sistemas táticos que foram utilizados ao longo das épocas foi o 3-5-2. Hoje já não é mais muito utilizado. Alguns técnicos ainda o utilizam, mas são poucos, né? Ele pode ser utilizado de várias formas. O mais conhecido é com 3 zagueiros, 2 volantes, 1 meia atacante, 2 alas e 2 atacantes. Isso é um exemplo de 3-5-2, né, com 2 volantes. Ele pode ser também com 1 volante e 2 meias. Também pode ser assim. Não deixa de ser um 3-5-2. Né? A nossa seleção brasileira, ela foi pentacampeã com o sistema de 3-5-2. A nossa seleção, em 2002, foi campeã brasileira, foi campeã mundial, desculpa, foi penta, né? No 3-5-2, com Marcos, tínhamos Lúcio, tínhamos Edmilson, Roque Júnior, nós tínhamos Cafu, Roberto Carlos, no meio nós tínhamos Gilberto Silva, que ficava mais, Kleberson, que fazia o segundo volante, nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, nós tínhamos Ronaldo, o Rivaldo voltava, né? Sem a posse de bola nós ficávamos num 3-6-1, com a posse de bola o Rivaldo chegava bem na frente, o Ronaldinho também, ficavam 3-4-3. Então, está aqui um exemplo de 3-5-2 com variações com a bola, sem a bola, né, que não deixava de ser um 3-6-1, ó, sem a posse de bola, porque o Rivaldo ajudava muito bem o meio de campo e voltava, né? Outro sistema que está sendo muito utilizado agora pelos técnicos e aqui no Brasil é o 4-2-3-1, né? Que a gente chama de extrema pelo lado direito, extrema pelo lado esquerdo, meio atacante, o atacante centralizado, os 2 volantes e a linha de 4 mais centralizada. Então, esse sistema, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. Luiz Gustavo, que deu equilíbrio, né, parecido com o que o Kleberson fez lá em 2002. Luiz Gustavo, um volante canhoto, que cobria bem aqui pelo lado esquerdo, cobria bem o Marcelo. Então ele deu esse equilíbrio, né? O Paulinho era o volante que saía mais, afundava mesmo aqui, chegava lá dentro da área muitas vezes, tinha essa liberdade. O Oscar, trocando, é claro, aqui muitas vezes com o Neymar, mas centralizado inicialmente, Neymar para o lado esquerdo, Hulk, né, um jogador canhoto que puxava bem para dentro com a perna esquerda, chute forte, e Fred. Então, esse sistema ele favorece muito, né, uma consistência defensiva, porque tu fica com a linha de 4 mais postada, tu tem 2 volantes ainda aqui na frente, e tu tem esses 4 jogadores aqui que vão fazer a diferença, né, com mais um lateral que vai estar apoiando do lado da jogada, sempre segurando o lado contrário, é claro. Então você tem o lateral apoiando, você tem esse meia, você tem um meia atacante, você tem esse atacante centralizado e o outro meia. Favorece essa puxada, afunda o meia, essa puxada aqui para pivô e o movimento de entrada desses extremas, né, para receber essa bola. Você tem um volante também que pode afundar por dentro. Então é um sistema tático muito utilizado, que te dá um equilíbrio muito bom, né? Além, é claro, do 4-4-2 também, que te deixa a tua equipe muito compacta, muito bem postada. É claro que nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse sistema tático, sobre detalhes do sistema, mas eu quis dar um embasamento geral
de tipos de sistemas, variações e como eles são utilizados, né? As equipes que já foram utilizadas, nossas seleções, vocês viram que já trabalharam no 4-4-2, no 3-5-2, agora está jogando um 4-2-3-1. E o Felipão já utilizou muito também variações com 4-1 durante o jogo, né? Como eu já citei. Então, variações existem, né? Os treinadores utilizam muito duas linhas de 4 para se defender quando tem um jogador expulso, ficam só com um na frente. Então, várias formas de você colocar a sua equipe em campo. O sistema, ele é importante, é claro, na escolha das peças, em cima das características dos jogadores que você tem, mas principalmente a dinâmica. Com quantos jogadores você vai atacar, com quantos jogadores vai defender. E é importante você estar sempre atento ao equilíbrio, né? Jogar com os 11, fazer os 11 participar do movimento ofensivo. Isso quer dizer, seu meia foi lá, mas seu lateral está por trás da linha da bola, mas ele está participando do movimento ofensivo. Porque essa bola pode retornar, ele pode fazer uma inversão de jogo. Então, tentar englobar os 11 jogadores no teu movimento ofensivo. E sem a bola nem se fala, né? Sem a bola, hoje em dia, todos têm que estar comprometidos com o sistema de marcação e compactando bem para o lado da bola. Se a jogada está para cá, fechar bem os espaços. Se foi para o lado, tentar trazer teus 11, né, jogadores atrás da linha da bola e fechar os espaços. Ou seja, criar vantagem numérica. Sempre estar com mais jogadores do adversário do que o adversário nos setores. Assim você não é surpreendido. Você compacta bem, sem a bola com os 11 e com a bola ataca com os 11. Sempre jogar com os 11. Transições rápidas, movimentos rápidos, compactação. Esse é o segredo do futebol. Feito? Obrigado.